It's never always successful. Oh, but no, will be. Eu demorei muito lá. 3 dias para me esquecer. Só quem pode falar. Né? Nós vai ficar lá pela luz, né? Melhor. Você também. Hoje não vai ter jeito, não. Esses relógios aí estão que nem eu, viu? Tudo atrasado. Aquele ali, então, nem se fala. Não olha para aquele lá, não, tá? Não só vai passar da hora. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Agora escutei. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Rodrigo Amaral. Esse nome de gente importante. Mas é importante, claro que é. Então, nós vamos ter a palestra falar sobre corrupção e o que mais? Integridade. Você não vai comparar uma com a outra, não, porque eu vou sair correndo daqui, hein? Vamos lá, então, para o nosso estudo. Antes, vamos fazer uma leitura. Sempre agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. E eu peço a caridade de todas, com nossa mente desperta, nosso coração aberto, para podermos entrar em sintonia e ter benefícios para nós e para todos os nossos irmãos também. Trouxe o óculos? Vai fazer a leitura e a Sibelinha vai fazer a nossa oração. E ela não está vindo muito, não, mas com o coração sempre está pertinho da gente. Então, quando ela chega aqui, a gente pega ela. Bom dia a todos. Bom dia. Então, a leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e diz a respeito da humildade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Está no Tiago, no capítulo 1, versículo 17.
Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que facilitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. A conquista da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. Saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posição, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indicam. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inlutavelmente ligados à vida de Deus, que, em benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos, neste momento, elevando nosso pensamento a Jesus, trazendo a figura do Mestre, do nosso irmão mais velho, à nossa tela mental. Deixemos do lado de fora desse ambiente todas as preocupações, as inquietações, e nos foquemos na figura do nosso Mestre amado Jesus, que nos ajudará a focar e estar aqui e agora. Esta hora seguinte é só sua. Nada, nem ninguém pode te incomodar. Envolvidos nessa serenidade, vamos agradecer a equipe espiritual que tão carinhosamente conduz com tanto amor, com tanta paciência, cada estudo desta casa. Agradeçamos também ao nosso mentor espiritual, aquele espírito que aceitou a tarefa de nos guiar nesta jornada terrestre. Mestre amado Jesus, abençoe nossas mentes e corações, para que possamos absorver os conhecimentos adquiridos nessa manhã. Assim, aplicarmos principalmente na nossa reforma íntima, pois queremos ir e estamos a caminho de Ti, mas também para nos tornarmos pessoas melhores. Aplicar esses conhecimentos lá fora, na nossa vida, no nosso dia a dia, onde os desafios são maiores. E assim contribuímos para um mundo melhor. Respira e expira.
E nesse clima de serenidade, de harmonia, de amor, vamos também envolvendo o nosso irmão, que vai nos trazer o estudo dessa manhã. E assim, gratos que estamos, com o coração cheio de alegria e gratidão por estarmos aqui neste templo bendito. Nesta manhã de domingo, vamos então, agradecendo ao Mestre Jesus essa oportunidade e dando abertura ao estudo dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Nós fomos convidados, para apresentar mais um estudo para vocês. E aí eu pensei, o que eu vou trazer? Vocês já ouviram falar do termo clickbait? Não, clickbait é quando a gente vê aquele link na internet e fala, nossa, promoção, 80% de desconto. Aí você clica lá, mas tem que gastar $500 para poder saber assim. Aí você, poxa, né? Então isso que é clickbait. É quando a gente traz alguma coisa que chama-nos a atenção e a gente entra lá e se decepciona. Não que a gente vai se decepcionar, mas o título é justamente um título provocador, não é provocante? Quantos de nós não para e pensa, como é que ele teve coragem de botar um título desse, né? Mas é exatamente isso. Então, se a gente veio aqui e falou, ixi, Maria, ele vai falar de partido político, futebol, né? Não que a gente não vá cobrir, mas a gente sabe que tudo que a gente faz é a base da doutrina espírita, é a base do evangelho, e a gente sempre tende a levar, não um estudo de forma negativa, mas positiva, para trazer justamente o que eu devo fazer, né? Como me autoanalisar, como eu saber, para fazer a reforma íntima, eu tenho que me conhecer. Então, parte da nossa reestruturação da nossa personalidade, do nosso caráter, vem em se conhecer, fazer esse autorreconhecimento, porque eu preciso saber onde estão os meus limites, as minhas dificuldades, para trabalhá-las, não é verdade? Então, o tema... Então, quando a Ana Lu chegou para mim e falou, tema legal, tal, docemente, né? Mas tem como a gente dar uma melhorada aí nesse título? Será que não dá para fazer, tipo, corrupção e integridade, né? Algo assim, porque a gente tem que trazer uma mensagem positiva. E eu, no meu íntimo, falo assim, não, corrupção, não, pode ser, vai te falar corrupção, integridade, porque no fundo, é isso que a gente vai falar. Então a gente conhece aquela frase, né, famosa que diga com quem andas, né, e eu te direi quem és, né? Mas alguém modificou e falou, diga o que fazes e eu te direi quem és. Mas não quem és, porque, na verdade, no Espiritismo, a gente aprende que a gente não é nada, a gente está. Somos, sim, filhos de Deus, somos perfeitos no futuro. Não é assim que a gente aprende? Então, tudo que nós, no momento, nós estamos. Mas seremos aquilo que, na verdade, nós almejamos, né? A felicidade total, nos tornaremos espíritos puros e assim vai. Esse é um estudo que foi feito. Eu só estou trazendo o material, tá bom? Porque o material que a gente acha por pesquisa e tudo, a gente não tem 100%, né, de certeza que aquilo, assim como nos livros, a gente aprende e a gente acredita, tem fé de que aquela informação é correta. Mas segundo esse grupo de transparência internacional, em 2020, cada ano tem, né, esse índice, eles fazem um update, né, atualizado. Mas em 2020, né, até antes, né, pandemia, digamos assim, esse é um índice que a gente praticamente vê
como as pessoas têm percepção do termo corrupção em seu próprio país de vida, de residência. Se nós olharmos as cores, quanto mais claro, essa é a percepção que a corrupção é pouca. Quanto mais escuro é a percepção dos cidadãos, daqueles que vivem no país, que a corrupção é maior. Então, 180 países, eles fizeram esse teste. Você acha que o seu país é corrupto? E eles diziam sim ou não, né? Mas a questão é, o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com essa coisa de corrupção? Porque quando a gente fala de corrupção, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? O outro é corrupto. Né? Os políticos, o que a gente vê, todos os escândalos, a gente exterioriza completamente como um fator, né? Um fator externo a nós mesmos. Então, veremos, eu tenho alguma coisa a ver com isso? E só um detalhe. Aqui um outro mapa, a gente vê em outras cores que os países de primeiro mundo têm uma percepção que não são corruptos. Então, a população vê aquele país como não tendo corrupção. Então, será que só o político é corrupto? Será que a corrupção só envolve dinheiro? Né? Quando a gente pensa em corrupção, a gente mostrou na primeira imagem, e uma coisa interessante da leitura que falou assim, o ar é de todos. Será que a comida é de todos? Ou deveria ser? A água é um bem de todos? Então, o bem-estar, será que é de todos? Então, vamos lá, para a gente entender. O que é corrupção? A gente vê pela definição do dicionário, significa modificação, adulteração das características originais de algo. Então, é a deteriorização, a decomposição e, mais forte ainda, a putrefação, né? Se tornar podre. Então, corromper é mudar as características. E se nós falamos de nós mesmos, é as nossas características bases que estão modificadas da sua forma original. Por que original? Porque nós fomos criados, né, simples e ignorantes, todos iguais, com as leis de Deus na consciência. E o passar do tempo, nós nos permitimos, através das experiências, tentativas, de acertar e a gente erra. E muitas vezes a gente insiste no erro, né? E aí reencarna, né? Na corrigenda. Então, um exemplo, só para a gente brincar um pouquinho. Coronel Lima, o senhor é laranja? Ele fala, não, sou Lima. Porque a gente sabe o termo, né, laranja, dentro da corrupção, o que significa. Então, vamos falar da corrupção real. Então, a gente viu a definição no dicionário, que é a modificação, né, a deteriorização do nosso caráter. Então, é quando modificamos, adulteramos, apodrecemos pensamentos, falas, atitudes, ações, onde fugimos da verdade e do amor, dando espaço para o orgulho e o egoísmo. Faz sentido? Faz sentido quando a gente deixa o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade tomar conta do nosso ser? Será que o resultado daquilo, de nossos pensamentos, das nossas ações, não estão modificadas com relação ao que nossa consciência, né, diz para a gente fazer? Será que naquele momento de cólera, de raiva, eu não falo coisas, eu não ajo, eu não me vingo de pessoas, né, e situações, porque eu saí ferido, fui magoado, né? Quem fica magoado é o nosso ego, né? Então, será que não é verdade que isso sim é uma forma de corromper
quem nós realmente somos? Aí eu trouxe alguns exemplos para a gente ver se alguma coisa dessa a gente se identifica. Eu acelero no sinal amarelo ou no vermelho. Uma lei do homem que diz que a gente não deve, o sinal amarelo é o alerta, o vermelho é pare. Será que eu faço, já fiz, ou eu tenho essa tendência? Eu estou atrasado, o amarelo dá tempo. Aí eu piso. Ou ficou vermelho aí, ficou vermelho lá atrás, né? Eu ando acima do limite e respeito o limite quando eu vejo a polícia. Ih, polícia, eu diminuo. Ou então tem radar. Eu sei exatamente onde tem radar, eu ando bem acima, chega na hora do radar, eu dou uma diminuída, né? Assim? Eu dou caixinha para o PM para facilitar a minha, botei até um jeitinho brasileiro de ser, né? Assim, facilita aí, não sei o quê. Não, tá, eu vou. Não, esse eu não tive dinheiro aí, eu tinha que trocar, eu sei, o pneu tá careca, a lanterna tá apagada, eu vou consertar. Então, aí, deixa eu passar. Será que eu baixo, eu compro músicas, filmes piratas, eu uso o GatoNet, não é que é mais barato? Será que eu faço isso? Gente, isso aqui não é um julgamento. Isso aí é uma demonstração das coisas que ainda mostram os nossos níveis com relação à perfeição. Quem faz ou deixa de fazer, se vocês se identificaram com alguma coisa, algum desses, não tem problema nenhum. Eu não me identifiquei com nenhum deles, porque anjo, quando reencarna, né, não tem que se preocupar. Aliás, a minha esposa estava procurando me dar um Fusca com um farol bem forte, aquele farol de milha, porque dizem que a luz ofusca, né? Bem assim. Eu só nego imposto ou eu não pago os impostos que eu devo? Eu aplico uso de benefícios do governo aqui ou lá, né? Auxílio emergencial, welfare, vale leite, vale isso, vale bolsa, vale aquilo, sem precisar? Gato d'água, eletricidade, esgoto, gás. Será que eu faço alguma coisa disso? Eu penduro no ônibus para não pagar passagem. Quem já fez isso? Não era passagem, não, era divertimento mesmo. O divertimento, tá aí. Mas a gente vê que são certas coisas e coisinhas, né? Mas será que aqueles que estão no poder também não começaram com coisinhas? E uma oportunidade a mais, ninguém está vendo, né? É esse. Uso carteirinha de estudante para pagar meia. Eu lembro meu primo, ele tinha carteirinha de estudante, cinema na sessão da tarde, pagando meia. Me emprestam, não devolvo. Me pedem ajuda, eu cobro. Chego tarde no trabalho e saio cedo. Minto, dou desculpa para me livrar do problema. É mais fácil esconder. Eu furo fila em lugares e no trânsito. Então, dá uma de João sem braço, assim, entra na fila, né? Não sigo ou obedeço às regras ou leis. Pego além do que eu preciso, né? Deixa eu falar, Halloween, né? Você vê a festa de Halloween, tem lá uma vasilha lá com vários chocolates. Aí você pega uma, você pega logo 10 e bota na bolsa, né? Compro, uso, devolvo quando posso. E esse? Quanto o senhor quer para liberar meu carro com documento vencido? Eu só estava indo protestar contra a corrupção nesse país, seu guarda. Então, será que, continuando, eu paro em local proibido? Gente, eu só trouxe coisas do dia a dia para a gente ver, né? Hidrantes, vaga de cadeirante. Eu não cuido de mim, porque eu durmo pouco. A gente sabe a importância do corpo físico, mas será que sabe mesmo? Como muito e errado, não me exercito, bebo, fumo, vicio, não oro, não estudo, não me esforço.
faço isso e talvez mais, consciente de que é errado. Suicídio é o suicídio inconsciente que a gente aprendeu, né? Quem viu o filme, quem leu o livro Nosso Lar, a gente aprende isso claramente com André Luiz, que se surpreende, né? Ficou 8 anos lá no umbral e não por falta de ajuda, né? Por falta de consciência. E quando chegou lá, foi diagnosticado, foi suicídio. E ele, como? Suicídio? Eu não me suicidei. Ah, mas toda vez que você abusou, toda vez que você, né, abusou nisso, naquilo, isso conta. E a coisa mais agravante, mas isso faz parte do nosso desenvolvimento, né, do nosso crescimento, evolução espiritual, é ser consciente e continuar fazendo. A gente se esforça. Porque a gente tem que lembrar que todo julgamento da nossa consciência no final, como os espíritos disseram para a gente, é baseado na nossa consciência. E vai ser baseado no esforço que foi colocado para domar as más inclinações. Se lembram disso? Então, é o esforço que a gente tem que fazer. Significa que a gente não vai cair? Vai cair várias vezes. Vai reincidir no erro. Mas a conscientização e tentar fazer melhor. Eu enrolo no trabalho para fazer hora extra, eu tiro almoço e breaks excessivos. Não, eu tenho que contar para vocês, eu lembrei agora. Tiro, acho que foi até quando eu estava fazendo, eu lembrei. Eu estava trabalhava em Manhattan, numa empresa, e eu não chegava atrasado, era bem raro, mas de vez em quando acontecia. Porque quem de nós, na sua sã consciência, chega no trabalho 1 hora antes, ou meia hora antes, não é uma coisa comum, né? A gente chega na hora, ou chega 10, 15 minutos antes, que é a coisa normal. Mas o ideal, digamos assim, para nunca chegar atrasado é sempre chegar cedo, não é verdade? Não é uma regra comum. E a gente sabe, né? Quem tem que pegar ônibus, quem tem que pegar o trem, sabe, ó, ele passa nessa hora, essa hora é a hora ideal, porque eu não vou chegar nem cedo e nem vou chegar atrasado, e a gente espera. Mas de vez em quando o trem não atrasa, não tem um problema, não tem chuva, não tem isso. Então esse foi um dos dias. Atrasou e eu cheguei 15 minutos atrasado. Aí o chefe, em vez de me chamar no canto e falar comigo, olha, você chegou atrasado, eu estava precisando de você e tal. Mas ele estava estressado. E aí, na frente de todo mundo, ele chamou minha atenção. E aí, o ego, né, falou mais alto. E eu falei, como assim? Na frente de todo mundo me chamando a atenção? No prédio, tinha a escada. Era uma das escadas de emergência. E todo mundo que fumava ia para a escada fumar. Se você fuma, no mínimo, que é a média, né, das pessoas, um maço de cigarro, você em 8 horas de trabalho, você deve ter fumado pelo menos, vamos botar assim, 8 cigarros. Você fuma um a cada hora, vamos dizer assim, né? Mas que seja. Bota alguns minutinhos. Aí você tá lá, normalmente você não vai fumar sozinho, você chama alguém, vamos fumar um cigarrinho? Aí começa a conversar 5 minutinhos. Aí eu fui, não sei o que me deu, mas eu fiquei com uma raiva, que eu fui lá na sala dele, chamei ele, só faltei pegar pelo braço. Olha o risco que eu corri. Faltei pegar pelo braço, levar ele lá na escada de emergência, abrir. Só que quando eu abri, não estava só o pessoal que trabalhava comigo no laboratório, que são outros técnicos lá, mas estava a chefe da administração, o chefe do RH, das finanças, e junto com o pessoal tudo fumando. E eu não esperava isso. Mas eu já fiz, agora foi até o final, né? Eu abri assim, estava todo mundo lá. Falei, pois é, eu não fumo. Então eu estou trabalhando aqui há alguns anos. E se eu não tiro 5 minutos para cada cigarro que eu for fumar, então eu estou com saldo positivo, né? Falei daquilo do meu jeito. Assim, mas ele não, ninguém... Eu vi o administrador, a mulher das finanças, tudo assim, com o olho arregalado, os meus amigos de trabalho. E até eu, depois que eu fiz isso, falei, caraca, agora eu tenho que arrumar minhas coisas, né? Porque vou ser demitido. Mas eu sempre abaixo a cabeça. Naquele dia eu não aguentei. E foi justamente isso. De eu chegar atrasado, mas o meu ego falou mais alto. Eu falei assim, pois é, eu não tiro os breaks excessivos.
Eu não fumo. Mas então foi por isso que eu botei. Dou uma de tonto e pego a vaga de alguém. Sou infiel nos atos e pensamentos que não condizem com o evangelho, pois eu leis morais. Então, por isso que veio a pergunta: será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? E a gente vai desenvolver mais um pouquinho na ideia. Apontar o dedo é fácil, difícil é ser exemplo. E para educar e ser mais um pouquinho provocativo, Leon Denis escreveu esse livro, por incrível que pareça, que fala do socialismo e espiritismo. Eu trouxe uns pedacinhos aqui para gente. Porque é importante a gente se educar a respeito do que foi dito e por que foi dito, né? E não a palavra em si. Então, a sociedade não é senão um agrupamento de almas. Para melhorar o todo, é preciso melhorar cada célula social. Isto é, cada indivíduo. Eu sou um indivíduo, uma célula social, que eu não sou somente mas uma extensão da minha alma dentro da sociedade, né? Então, a sociedade é isso, agrupamento das almas feito de células individuais. Aí ele fala, expusemos a Lures, né, anteriormente, as desordens de nossa época. Então, na outra parte do livro, ele estava expondo tudo de errado que estava acontecendo. As misérias de nosso século atormentado e demonstramos as suas principais causas. Falamos do egoísmo de uns, da rapacidade de outros, rapacidade é roubo, né? Vimos o ceticismo fluir e reinar mais alto, o alcoolismo e o deboche desenvolverem-se debaixo e por cima de tudo. A ignorância da finalidade da vida, a incerteza do amanhã, o desconhecimento dos deveres mais imperiosos, em uma palavra, o enfraquecimento do caráter. A modificação do caráter, né? E a gente olha para essas frases, a gente vê muito distinto do que a gente vive hoje. Será que a gente mudou nesse sentido vamos botar, de 200 anos para cá, teve uma mudança muito, muito grande, ou a gente consegue identificar nisso que ele trouxe naquela época, que ainda acontece hoje? E aqui ele continua. E a corrupção dos costumes. Então, aquilo que era considerado certo, né, dos costumes, está sendo corrompido. As famílias sendo corrompidas, né? A leviandade e a libertinagem, todas as coisas que ocorriam naquela época têm ocorrido, mas a gente vê isso acontecendo. Se as mentalidades se encontram falseadas, se o livre-arbítrio foi diminuído, se a força radiante do homem diminuiu, é que a fé diminuiu, né? Esse ideal superior, a causa suprema adormeceu. As belas paixões se extinguiram, os atos generosos que alimentavam a chama vivificante se tornaram raros. Então ele está chamando a atenção que existe uma decadência e que nós somos nada mais, nada menos que uma extensão dentro da sociedade. Então, todos aqueles, se a gente veio com a bandeira do lado A, do lado B, do lado C, né, até politicamente falando, aquilo que acontece é uma extensão. Aquilo com quem eu gosto ou não gosto, aceito ou não aceito, é uma extensão daquilo que eu também sou. Então, eles, aquilo que a gente viu na imagem, né? Da mão e um monte de gente apontando o dedo, né? Aquela velha história na hora que eu tô apontando o dedo, não fala que eu tô apontando 3 para mim, né? Então, essa é a coisa, porque a gente não deve não identificar o certo do errado. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
o que a gente deve é convidado, né, a rever é o fato de que eu tenho que olhar para mim, dentro de mim mesmo, e identificar aquilo. Será que eu também não tenho um pouco desse lado? Será que eu não tenho coisas em mim que eu devo me preocupar mais? E qual é a ferramenta maior, através da fé, que foi diminuída, como diz aqui, na corrupção dos costumes, que eu posso fazer pelo outro, sendo aquele que eu gosto ou não gosto? Não é orar? Não é pedir né, pela ajuda dos espíritos, dos mentores, que iluminem, que esclareçam, que deem claridade de pensamento naqueles que eu gosto ou não gosto? Então vamos falar da sociedade e comunidade digna. É quando eliminarmos as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária, que tem mesmos direitos e deveres. Então a gente viu na mensagem que o ar é de todos, né? Antes de apontar o dedo, estenda a tua mão. Mas antes da gente falar aqui, vamos voltar aqui, que eu trouxe uma até anotação, mas não está aqui comigo. Mas se a gente for olhar, aí vem a parte de conhecimento. Se a gente for olhar qual o sistema financeiro, econômico que nós temos aqui nesse país, assim como no Brasil, né? Não é o capitalismo? Vocês lembram, sabem a definição do capitalismo no dicionário? Capitalismo, lembre-se, a sociedade é igualitária. Essa é a sociedade ideal, é a comunidade ideal, onde todos têm os mesmos direitos e deveres. O capitalismo, por definição, ele disse que é o acúmulo de capital. É a riqueza, acúmulo de riqueza, onde a propriedade é privada e o resto, né, que no caso resto não seria a palavra ideal, mas a base da pirâmide é o trabalhador assalariado. No caso, salário mínimo, como a maioria dos lugares, né? Então, vocês acham, por definição, baseado naquilo que o Espiritismo nos esclarece, o Evangelho nos diz, que todos têm os mesmos direitos e deveres? Será que o capitalismo, que vocês acham que no futuro é a maneira econômica, financeira, política e etc. do futuro? Lembrando, se o acúmulo de riqueza, então, visa propriedade privada, se o ar é de todos, se a terra é de todos, se a comida é de todos, vocês estão entendendo a ideia? A ideia é de uma comunidade, é uma sociedade. Os índios, nada é de ninguém, tudo é de todos. Quando um está doente, os outros ajudam. Quando um está com dificuldade, a comunidade inteira ajuda. A gente vê isso dentro de outras culturas, né? Que eu não vou dar exemplos por desconhecimento também. Alguns de vocês podem saber, mas não tem cultura, eu vou arriscar dizer, talvez a árabe, ou talvez até até no judaísmo, talvez, onde existe uma conexão maior, onde quando está com dificuldade, quando é abraçado por aquela comunidade, quando aquele está com dificuldade, todo mundo ajuda. Então, existe uma integração maior, né? Então, para ter uma integração maior, de novo, isso aqui não é julgamento, é discussão do conhecimento. Quando você olha no dicionário sobre a definição de comunismo, a definição de comunismo é a mesma do socialismo, praticamente igual, que diz que a propriedade não é privada, ela é pública, de todos. A ideia é o centro comunitário de comunidade, onde
todos têm o mesmo direito, têm os mesmos deveres e não tem acúmulo de nada. Tudo é de todos. Então, pela explicação espírita e evangélica, no caso, seguindo o evangelho, para que as coisas sejam de todos, precisa ter uma distribuição numa sociedade. Só que esse é o socialismo que nós vemos hoje? Não. Esse é o comunismo que nós vemos hoje? Não. E o capitalismo automaticamente também não é. Por quê? Você pode trabalhar, enquanto outros acumulam, sendo certo ou errado, não é a questão, mas sendo que aquilo que a gente está vendo, que é a comunidade ideal, é que todos são por todos. Os espíritos nos dizem, quando um está mal, todo mundo sofre. Eles dizem que quando tem uma criança sofrendo, o universo está sofrendo. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos conectados. Como eu posso amar se eu não me preocupo com aquele que está do meu lado, né? Então, como alguém em Júpiter pode estar feliz se tem alguém na Terra sofrendo, passando fome? O pessoal de Júpiter falou assim, ó, aquele pessoalzinho lá de planeta de expiação e provas lá, né? Aquela ralé lá não tá com nada. E não é assim que eles vêm, né? Então, a nossa integração do futuro é essa comunitária, é essa onde tudo é de todos e nada é de ninguém. Faz sentido? Ninguém tem posse, porque tudo não é nosso, é de Deus. Tudo que nós temos é emprestado. A única coisa que não é o nosso espírito que a gente leva, né? O resto. Então, qual é a sociedade e comunidade digna do futuro? Não é assim que a gente aprende com o espiritismo? Aqueles que têm mais ajudarão os que têm menos? Aqueles que podem mais ajudarão os que podem menos? Os mais lúcidos ajudarão os que são menos lúcidos. Os mais sábios ensinarão que estão. A gente pode sempre usar o verbo estar, né? Ao invés de ser, estão menos. Porque a gente também vai chegar nesse nível. Os líderes, o papel é para guiar as massas ao bem. Ou a gente acha que os representantes dos nossos países, antes de reencarnar, falaram, não, eu vou lá que eu vou corromper, eu vou ficar rico, eu vou passar a perna. Ou eles falaram, não, eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou ser um líder, eu vou lutar pelo povo, eu vou fazer as coisas certas. Será que eles reencarnaram como nós, sabendo, querendo errar? Não, né? A gente sabe que todo mundo está tentando. Onde a justiça, a ética, a moral extinguirão a injustiça, a iniquidades, as indiferenças e desigualdades. Vocês sabem a diferença entre a ética e a moral? Eu sempre usei elas intercaladas. Então, a coisa interessante é que a ética é o certo. A ética é baseada no que é certo e errado, independente do tempo, independente de qualquer coisa. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? A moral, não. A moral, ela muda com o tempo. Porque eu posso fazer uma brincadeira com vocês e falar assim, eu, vestido de biquíni, é imoral em qualquer parte do mundo. Não importa. Que você vai imaginar essa cena e falar assim, não, isso é imoral, não pode, né? Brincadeiras à parte, mas é isso que quer dizer. Porque é aquilo que choca. Então, se você vai... Antigamente, você usava o quê? Maiô. Hoje, pode usar biquíni, né? Naquela época, usar biquíni era imoral. Hoje já não é mais. Calção de banho, sunga. Ou se a gente vai num short mais curto, vai para um país árabe, é um desrespeito, é imoral para eles. Para a gente, aqui já não é, né? Então a gente vê que o que é moral e imoral muda com o tempo. Por isso que se fala a moral do Cristo. Porque a moral do Cristo, ela não muda. Ela é perfeita.
Então, ela é ética. Faz sentido? Então, antigamente, era moral. O Wilson tá lá, olhou para mim de cara feia no bar, falou assim, Wilson, te pego lá fora no recreio. 3 horas. A gente ia lá, pegava a pistola, né, o revólver, a gente se encarava lá no... Não era assim? No barro, quem atirava primeiro tinha vantagem, não era assim? Era moral. Não faz muito... isso tá no Evangelho, né? Fala sobre o duelo. Então, apedrejar, não é? Não era na época de Moisés, não era moral. Você matava a família de um, você, ok, você matou sua família, você pode ir lá matar, revidar. Ou pegou em adultério, pode apedrejar até a morte, não era assim? Não tinha problema nenhum. Hoje, né, não se pode. É imoral fazer isso. Então, caridade, fraternidade, amor serão as nossas bandeiras econômicas, políticas, sociais e religiosas. Então, a lei do homem será guiada e substituída pela lei de Deus, a lei universal. E a gente vê que a nossa lei humana, ela é também modificada, né? No decorrer das coisas, a gente vai se modificando e melhorando. Então, a tendência, quando a gente se tornar um planeta mais justo, mais ético, essas leis humanas vão se aproximando mais das leis de Deus e ao ponto de que elas não, né, serem mais necessárias. Toda religião se transformará na religião da fraternidade universal. Então, o orgulho e o egoísmo se transformarão em amor. E aqui essa passagem que diz, isso eu compartilhei um pouquinho no estudo anterior, da vinda desses espíritos para ajudar a alavancar esse momento. Então, milhares de espíritos provenientes de mundos mais elevados estarão reencarnando na Terra. Esses são voluntários ao pedido do Cristo. Cristo foi lá e falou, gente, quem quer trabalhar aí para o Cristo? Quem quer trabalhar no bem? E aí o pessoal levantou a mão, então tá, entra aqui na fila, que nós vamos, né, fretaram um ônibus, como é que é o ônibus do nosso lar? Aerobus. Aerobus, obrigado. Aerobus, vamos todo mundo, mas ninguém pode ir pendurado, eles já avisaram, ninguém pode ir pendurado. Ah, mas a Páscoa é de graça, não? Pois é, já é de graça, já tem bônus hora incluído. Então, porque ele governa muitas esferas aí fora, falou, quem quer ajudar, né? Então, os tempos chegaram para que a psicosfera desse planeta mude com a interferência direta dos espíritos de Skol, esses espíritos do bem, que vêm para nos servir de exemplos. Eles influenciarão em todos os meios de classes, educação, mídia, política, saúde, ciência, artes. Bastou-se um Gandhi, um Buda, uma Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Jesus Cristo, espalhado pelo mundo, para o mundo mudar. Não é isso? Né? Gandhi, quem imaginaria que ele lideraria um movimento de não violência e aquilo desencadearia a independência da Índia? Um país de 1 bilhão de pessoas. Foi inspirado naquele rumo. Ele fazia greve de fome, você lembra? Ele fazia greve de fome e passava semanas, uma coisa assim horripilante, né? E a gente vê um exemplo. Agora, você imagina a quantidade quando tiverem as dezenas, milhares desses espíritos vindo. Que loucura que não será esse nosso planeta. Em tudo quanto é lugar vai ter um inspirando a gente. Mas não dá uma esperança na gente? Fala assim, a gente não vê a hora, né? Porque a gente quer para ontem. Assim, onde que será que reencarnou? A gente fica, Emmanuel está em São Paulo. Que horas que Emmanuel vai entrar na política? Vai mostrar, né? Ele não fica assim? Fica ansioso. E a gente fica assim, pô, quanto tempo Emmanuel já deve estar? Com 20 e tantos anos, não foi? Lá no ano 2000, sei lá, quem reencarnou? 26 anos, aparece, Emmanuel? Qual é o seu nome? Né? E aqui, no Caminho e Verdade, a gente traz as coisas do Emmanuel aqui que são interessantes. Falam da corrupção também.
Prometer é o tema. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Então ele falou: vocês querem estar à direita de Deus? Vocês querem ir lá para o mundo feliz? Tá bom, pega a sua cruz e segue. Você vê, ele, como demonstração, precisou da ajuda de Cirineu, né? Ele não largou a cruz, mas Cirineu botou os ombros lá. Então ele fala, vamos, a cruz a gente leva, a gente tem apoio, ninguém está sozinho, mas tem que carregar a própria cruz. Ele não prometeu vinho, ele transformou água no vinho na festa, mas ele não prometeu vinho pra gente? Ele tomou vinagre na esponja, não foi? Não deram para ele lá na cruz? Você, tá com sede? Toma. Mas então se ele, o ser perfeito que a gente viu, passou por tudo que passou, a gente não vai ter uma unha encravada? Não vai cortar o arbusto e entrar espinho? Vai, né? Ele vestiu uma coroa de espinhos. Então, em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. Eles aceitam a sua oferta. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Então, Jesus, que tinha todo o poder na mão, curava quem demonstrava fé, ele falava, eu não curei, foi tua fé que curou. Então, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não interferia com o livre-arbítrio de ninguém. Não era assim? Então, por que há de nós acreditar que alguém vai trazer uma coisa milagrosa para a gente? Tem isso que está chamando a atenção. E faz a gente lembrar dos falsos profetas. Não existe mudança rápida. Eu não vou ficar rico, não é através do dízimo, não é através de favores que, de repente, eu vou receber, né, maravilhas. Não é assim. Então, ele está falando, cuidado, que se alguém está dizendo que é fácil, a tarefa é fácil, toma cuidado. Porque a gente sabe que não é, porque é o maior professor de todos os professores falou, não vai ser fácil. Mas se são vítimas da ambição, servos de propósito inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Então essa é a pergunta que a gente faz. Está muito fácil, tá muito... Como é que fala contra o santo... Como é que é a expressão? Quando esmola é muito, o santo desconfia. E o santo desconfia, né? Esmola é grande e o santo desconfia. Então é isso que está falando. Presta atenção. Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho. Paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredite. É possível que o aventureiro esteja descendo e ele está te arrastando junto. Assim, não, vem por aqui, esse caminho que é fácil, né? Bem assim. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita o convite com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida está subindo e é digno de ser seguido. Então, todos esses líderes que vieram para a gente, que foram Madre Teresa, Irmão Dulce, todos esses famosos que a gente vê, qual deles ficou sentado no trono, tirando uma soneca, igual o Rei Leão? Né? Ninguém. É trabalho duro, árduo. Então, vem trabalhar, quer evoluir, pega a sua cruz. Né? E a cruz vai ficar cada vez mais pesada e não mais leve, porque mais coisas vão ser pedidas de nós. Mas quem tiver um ombro forte, igual o Cirineu, porque
Papai do céu não dá, não é? Carga que os nossos ombros não possam carregar. Então, quanto mais forte nós tivermos os nossos ombros, maior. Só que, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e tereis alívio para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, com o ombro forte, a gente carrega mais, mas com o Cristo, parece que estamos carregando uma pena. É essa a ideia. Sementeiras e ceifas, aqui terminando. Plantaremos todos os dias, isso é importante a gente ver, né? Qual é essa nossa integridade? Toda a identificação dos nossos problemas, nossas dificuldades, é para que a gente se torne uma pessoa cada vez mais ética, mais íntegra, né? No nosso caráter. Plantar, todo mundo planta, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Então, aquele que não está fazendo nada, está cultivando mato, vai colher mato. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, mas outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Então, tem fruto que demora a vir, né? Você vê, Jesus viveu há 2000 anos atrás. 2000 anos para frente, ainda já tem 30% de cristão, pelo menos se identificando com alguma, né, com uma religião. Mas você vê que ainda é um caminho lento, né? A turba cria complicações de natureza material, acentuando labirintos das reencarnações dolorosas, olha aí, corrigendo, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje. Faz sentido? Olha aí, a gente olhando o que ainda acontece hoje em dia. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações do amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sob o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira de luz, da luz espiritual em si mesmos. Olha aí a modificação. Para se modificar, não é preciso se conhecer, identificar o que está precisando mudar. Diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam ao caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Porque nossa personalidade corrompida, corruptiva, nos taxa para baixo, não é? São as falsas. Toda vez que a gente tenta tirar vantagem no mundo de alguma forma, são os falsos profetas. Olha aí que bonito. Os falsos profetas dizendo, tira vantagem, vai chegar mais rápido, ó, faz isso, vantagem. Só que depois vem o joio, começa a aparecer, aquele matagal, sabe aquele matinho que você bota no jardim, planta rosa e tem aquele matinho que não para de crescer. Você tira, volta. Principalmente nas calçadas, né? Que você tem que ir lá tirar, raspar. É assim, que uma hora ele aparece. A gente plantou a semente errada, né? Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. E Paulo falou em Gálatas, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Porque se a gente ceifar no espírito, quer dizer, semear no espírito, a colheita é no espírito. Mas se a gente vive do mundo material, das vantagens materiais e pensa que tudo para eu, o meu e os meus, né, a gente colhe equivalente. Então, a corrupção vira, igual o Wilson falou no início, eu corro daqui. Então, como opção, a gente corre de fazer essas más escolhas, né? A gente começar a olhar
certinho dentro de nós o que precisa mudar. Porque a gente tem que correr de errar. Vai errar, vai continuar, mas a gente corre. Toda vez que a gente se identifica, opa, isso não é certo, vamos tentar ir para o outro lado. É a melhor opção. Porque aí sim, teremos integridade, né, utilizando a ética, saber o que é certo, né? Igual eles falam, errado, é errado. E essa é a nossa melhor opção. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, paciência de ouvir. E eu espero que tenha, né, algum valor para o nosso íntimo, né? E a gente identificar as nossas, digamos assim, falhas, mas temporárias dificuldades, porque a gente sabe que a gente vai melhorar. Não é isso? Comentários? Algum comentário? Tem mediunidade aqui falou comigo. Ó, eu tenho só um detalhezinho pequeno. Uma vez eu aprendi com um palestrante, eu achei assim fantástico. A diferença da ciência e de ter ciência e de ter consciência. Porque você trouxe a palavra consciência. Quando primeiro você tem a ciência do seu erro, a ciência dos erros. Então você ainda comete. Você tem a ciência que fumar faz mal para o organismo. Mas quando você toma a consciência de que fumar faz mal, você para de fumar. Entendeu? Faz sentido, faz muito sentido. Eu achei isso assim, eu trouxe isso para mim o resto da minha vida, a partir do momento que eu ouvi isso. Quando você toma consciência de uma coisa, aí é quando você para com aquilo. Mas até então você tem a ciência de que aquilo não é bom para você. É interessante. Muito bom. E com isso a gente vê que até mesmo, né, quando o que mais a gente se conecta nesse sentido é a própria política, é saber que aquele que está lá assumiu uma missão. Porque imagina, nós temos a nossa missão dentro do nosso núcleo de contato, né, de vivência e convivência muito menor. Quando você é uma figura pública que está sendo testada a todo momento, muito mais que nós, né? Eles falam, né, para a gente, os espíritos, o poder, a riqueza e a beleza são os três, digamos assim, maiores desafios para uma reencarnação. Então, eles tiveram coragem de tentar. Se estão falhando, não estão falhando, e aí cabe a cada um de nós também, né, a ciência e a conscientização, né, dos possíveis atos, sendo lícitos ou ilícitos, né, éticos ou não, mas de, no mínimo, a gente orar por eles, desejar o bem, desejar que eles acordem, caso eu julgue, né, na minha pequenez, caso eu julgue que eu não acho que ele está agindo certo. Então, que ele tenha clareza, que ele tenha... É o mínimo que a gente pode fazer, não é verdade? Mas, no final das contas, tirar o chapéu, porque eles tiveram a coragem. Se a gente estuda e a gente vê que são as mais difíceis, realmente, será que eu faria diferente se estivesse lá? Será que com os pouquinhos de exemplos que eu tenho, será que eu, na facilidade na minha frente, será que eu teria a força de dizer não? Né? Deixa a gente pensar. Né? Mais alguma pergunta? Comentário? Só obrigada. Excelente estudo, Rodrigo. De nada, obrigado por ter ouvido. Até breve. Até a próxima. Até a próxima. Né? Vou falar com a Ana para pensar. Muito para pensar. Obrigada. Bom, já descobri que, além de orgulhoso, egoísta, também sou corrupto. Eu sabia. Quando falou do trânsito, né, Valtinho? Falou do trânsito. Sinal amarelo, vermelho. A gente não corre quase nada, né, André? Para ir daqui para a Flórida, né? Não passa, né, de 70, não passa 75. Não, mas é isso mesmo, né? Mas são pequenininhos, né? São coisas pequenininhas, né? Não afeta tanto, não, né? Hoje em dia a gente ainda faz, correndo o risco da multa. Deixa de fazer por conta da multa, mas vai chegar o dia que a gente vai fazer
Independente. Independente. Sabe que é o melhor para nós mesmos. Um Como dia, diz o Paulo, né? Vai chegar Como é que é aquela frase do Paulo? Que ele fala. tudo ali, "Aquilo que eu tudo. quero". O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Mas é sempre assim. Tudo que é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe que é uma coisa interessante? Nem tudo lhe convém. Leitos de convênio. Uma coisa interessante, você falou, né? Comentando assim, a gente está esperando o Emmanuel encarnar, deve estar com 20 anos, né? Então a gente tem um tempinho ainda, né? Para fazer um bocado de besteira, né? A gente tem que esperar o Manuel vir, Jesus vir de novo para tentar mudar. A gente não pode começar agora, não, né? Tem que esperar. Não, tem tempo ainda, gente. Vamos lá. Não precisa esperar, não. Ah, é? Ah, eu não sabia, não. Pensei que tinha que esperar eles. Não, gente. Tá esperando vir Gandhi de novo. Tá esperando... A gente tem tempo ainda. Não pode ficar sentado ali. Não tem problema, não. Aqui, será que ele Alice. pode voltar e fazer a palestra de novo? Porque meu marido falou que eu que sou corrupta. Ele não escutou palestra, Mas é sempre assim. Não, é sempre assim. Lá em casa também. Eu falo que é ela. Se ela falta do estudo, né? Se ela não vem aqui para assistir a palestra, eu falo, não, a palestra é para você. E se eu falto, ela fala, não, a palestra foi para você hoje, né? Daqui a uns 12 anos atrás você falou. Agora você já aprendeu. Não é não? Mas a gente tem tempo ainda, né? A gente pode esperar um pouquinho mais, né, Rodrigo? O Emanuel está com 20, está novinho ainda. Né? Ele só vai assumir a presidente depois dos 40. Então, a gente tem 20 anos ainda para esperar ele, né? Mas eu vou estar demais. Pelo menos ficar segurando cartaz. Vai ser ministro da Educação. Ai, meu Deus, mas quando o negócio vai? A mudança tem que ser dentro da gente, né? E que é a mais difícil, né? Que a gente olha para o outro e quer que o outro faça o que a gente não dá conta de fazer. Né? A gente exige, né? Não pede, né? Exige carinhosamente, usando o evangelho, a gente exige do outro o que nós não damos conta, né? Ainda de ser. Como dizia o meu amigo Roberto Carlos, vamos ter a igreja, rezar e não fazer tudo errado. É isso mesmo. Eu tenho um recadinho aqui para dar, que é sobre a nossa casa. Tem um aviso ali na entrada, ali na livraria. Vai ser mandado esse mesmo aviso no WhatsApp, no e-mail, que é um plano que a gente tem para manter essa casa, ok? Então, a gente precisa mesmo divulgar mais, nós precisamos arrecadar mais dinheiro, porque senão a gente vai ter que mudar. Eu acho que a gente vai ter que mudar ele de qualquer maneira, né? Daqui a um tempo, ou ficar aqui. Então, está tudo explicadinho nessa carta. Se a gente puder colaborar, por exemplo, com as nossas doações, né? O sócio contribuinte, a Julinha não está aí hoje, não, mas, Luci, está lá na livraria, a gente faz o sócio contribuinte, se você puder ser mais assim, todo mês, no mesmo dia, ou no primeiro dia, na primeira semana do mês, ajudar, né? Colaborar com o que vocês podem colaborar. Ali na carta, eu recomendo todos que leiam, vocês vão receber também, né? Tem um plano ali, as opções que nós temos. Como é uma comunidade, nós vamos decidir juntos. E se a gente puder se esforçar um pouquinho mais, é difícil às vezes também não sobra, né? A gente segue fazendo o almoço todo domingo para ajudar, a livraria, né? A gente sempre fala, dá um presente, se puder comprar um livro, dá um livro de presente, se puder, né? A gente sempre fala se puder. E também, né, o almoço, que é uma fonte de renda para a gente, para ajudar a pagar essa luz aqui, para comprar os materiais que a casa precisa. Então, fica dado o recado para vocês. Lá na livraria tá no mural ali, bem na entrada, a carta, e vai ser mandado depois por WhatsApp e pelo e-mail também. E vai estar no website também. Ok? E festas? Não temos festa não, Alice? Não. Eu saiba, não. Vamos fazer festa, gente? Não, todo mundo passeia. Nem falou de festa. Vamos fazer festa, hein? Vai ser festa julina, agostina, setembrina. Mas, o churrasco de abobrinha com cogumelo, que dia vai ser? Churrasco de essa daí é nova. Fala aí pra gente. Ué, não tem churrasco todo ano. De abobrinha com quê? Cogumelo. Cogumelo. Ué. Abobrinha e cogumelo, combinação boa. Então tá bom, vamos para a nossa
nossa parte final, que é a oração final, e os passes, e que Jesus nos possa dar uma semana abençoada, cheia de luz. Vou pedir Valtinho fazendo nossa oração final hoje, e que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, Senhor, gostaríamos aqui de agradecer pelo banquete que tivemos nessa manhã de hoje, que possamos, cada um de nós, refletirmos sobre tudo que nos foi trazido nessa manhã, pois sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, que todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, imperfeições, mas também temos, Pai, a vontade de melhorar, uns mais fáceis, outros um pouco mais difíceis, mas que, através dos mentores desta casa, dos nossos anjos guardiões, de Jesus, de Deus Pai, de todos aqueles espíritos que vieram na Terra para nos mostrar, através dos exemplos, que podemos vencer todo obstáculo, toda dificuldade. Esteja conosco, Senhor, esteja conosco, mentores, durante essa semana. Abençoe a cada um aqui, abençoe também aqueles que não puderam estar, e que juntos possamos seguir aquele caminho, aquela luz que se chama Jesus. Muito obrigado, e que assim seja.